Gente, pelo amor de Deus. Pessoal, derrubaram uma live. Estão aqui limitando uma live que fala de religião. Tô abismado com o que eu tô vendo. Eu tô abismado com o que eu tô vendo. Discurso de ódio aonde, gente? Deixa eu só receber aqui o. Caiu não, né? Caíram. Não caiu não, Ogro, caíram. ogro, Oi. ogro. É aquilo que eu lhe falei, lembra que eu lhe falei? Se você olhar hoje, saiu hoje em várias reportagens aí, está na internet, que Lula cresceu 10 pontos no meio É, evangélico. Isso causa inquietação à direita. não caiu, não caiu não, caíram a live. Vou ser bem sincero, caíram a live. Não caiu não, caíram. Deixa eu só subir aqui. O padre estava numa excelente colocação, a gente estava chegando a 20k, né? Mas caíram a live, não caiu não. Eu imaginei, viu, Ogro? Eu imaginei. Quando caiu, eu vi alguém derrubaram a live. Pô, mas já era de se esperar, né? Gente, vamos discutir a live, Nesse porque país como aí nós estamos hoje, já era de se esperar, né? Por favor, padre, pode concluir que eu queria Mas muito o passar para o pastor estava Chico. falando, ele não quer terminar? Não, era o senhor que estava na vez agora de falar, Ah, o senhor estava falando acerca tá disso bem, tudo. Fica à vontade, que tá eu já bem. passo para o Chico. Eu não vou me estender muito, não, gente. Bem, Fique à vontade, padre. eu penso que há muita gente fazendo coisas muito boas, porém nós temos também grupos religiosos muito fortes, muito poderosos, muito ricos, é, desonrando o nome, a ideia, a essência, a filosofia da religião, né? Explorando o povo, espoliando o povo, oprimindo o povo, criando grandes problemas, inclusive de saúde mental para os fiéis. Isso é muito importante, nós temos que dizer isso. Inclusive, só fazendo um rapidíssimo parênteses, depois eu posto nas lives que se interessarem, mandar material e falar disso. Esse mês agora, nós estamos num projeto social novo que foi criado que se chama Janeiro Branco. Uhum. É uma campanha nacional, mundial, pela saúde mental das pessoas, né? Depois nós podemos, em outro momento, falar disso, né? Então, existe eu como religioso, mas eu sou também assistente social, né? E Uhum. estou terminando minha especialização em psicanálise. Eu tenho estudado bastante essa influência maligna, né, na saúde mental das pessoas, das más expressões religiosas, né, e os males que isso causa, a interferência, a ingerência na vida pessoal das famílias, a destruição de tradições, de costumes, de conhecimentos, de unidade familiar por conta de doutrinas nefastas, né? E aí eu trago agora a questão totalmente para dentro do cristianismo, porque é onde eu tenho algum lugar de fala, né? Não posso, por ética, falar das outras tradições religiosas. Mas isso tem acontecido de forma bizarra, absurda, cruel dentro do cristianismo em várias matizes cristãs, né? E, infelizmente, muitas vezes a religião tem sido negativa na vida das pessoas, né? Mas eu quero dizer que, sobretudo dentro do cristianismo, já caminhando para o final da minha fala, dentro do cristianismo em especial, nós não só podemos, como devemos ser de esquerda. Eu entendo o Jesus humano, né, como um ser que foi profundamente político e uma política profundamente humanitária, muitos mil anos antes de existir sequer o conceito de direitos humanos. A humanidade Exato. sequer sabia o que eram direitos humanos. E Jesus, como homem, né, claro, impossível separá-lo da sua divindade dentro da ortodoxia cristã, claro, respeitando todas as religiões, né? Mas ele trouxe um conceito extremamente humanitário, de amor, de perdão, de ensino para as pessoas, de quebras de excessos de regras e tradições que muitas vezes já não levavam a nada.
né? E algo que o pastor disse também, disse muitas coisas excelentes, mas algo em especial, que é essa moda, que não é tão nova assim, deve ter pelo menos aí começou há pelo menos uns 30 anos e se fortaleceu de uns 20 anos para cá, de igrejas, grupos cristãos judaizantes, é absolutamente absurdo, porque o próprio Cristo deixou bem claro, né? Ele cumpriu a lei judaica até os 30 anos quando foi batizado. A partir daí, quando começa o seu ministério terreno, ele não cumpriu mais lei judaica nenhuma. Ele Uhum. estava preocupado com aqueles que criam nele e o seguiam, né? E foi quebrando as leis que não tinham mais sentido, mas não para os judeus, respeitando todos os judeus, mas para aqueles que criam nele. É uma nova realidade, é uma outra religião separada do judaísmo. Judaísmo, que eu respeito e que amo, né? O Antigo Testamento não é regra de fé para os cristãos, é regra de fé para os judeus até hoje. Para os cristãos é o Novo Testamento, que tem uma outra concepção de Deus, que tem o seu ungido enviado por Deus, que tem uma outra forma de se relacionar com a humanidade, né? O cristianismo não deve ser imposto sobre todas as nações. Nós não concebemos e não aceitamos a ideia de um Estado religioso, uma teocracia cristã. Nós respeitamos o Estado laico. Pessoas são religiosas e pessoas também não são religiosas. Todos têm que ter o direito de ser respeitados e atendidos igualmente dentro de um Estado que não seja religioso, mas que contemple também a existência daqueles que o são, né? E assim, tem muita coisa para dizer. No outro momento eu posso falar um pouquinho sobre a minha vivência, a minha história de vida também, mas sobre essa Maravilhoso. questão agora, eu quero encerrar apenas declamando um trechinho. Não vou cantar não, irmãos, não precisam ficar assustados. Eu só vou declamar, né? Provavelmente, ou possivelmente o pastor conheça, é um hino protestante antigo, criado por compositores cristãos brasileiros, né, que fala a respeito da responsabilidade social do cristão, né? E diz assim: que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitas pessoas sem lar, sem pão. Há muita gente sem proteção. Ao homem rico, eu vou dizer: aos poderosos, vou repreender que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Só um trechinho, né? Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Estarei aqui na Eu que rolagem, à agradeço. disposição de vocês, tá bem? É isso. Eu que agradeço, pastor. Vamos passar rapidinho aqui a bola para o Chico, mas padre, pastor, se o padre quiser ficar aqui também, esperar e quiser também dar espaço para outra pessoa subir, eu estou com o Otto, Sim, estou com o Monteiro. Fique à isso vontade, padre. eu desço em algum outro momento, se for necessário, eu subo, mas para que tenha mais espaço para as outras Agradeço, pessoas. agradeço. Obrigado, viu? Muito Eu que obrigado. agradeço. E, gente, por favor, sigam o Padre para que ele possa produzir conteúdo também aqui na plataforma, no YouTube. Assim como também sigam o Pastor para que ele possa produzir conteúdo na plataforma no YouTube, tá bom? E aí, Chico, meu querido, obrigado pela paciência. Eu sei que todo mundo quer falar bastante, a live foi derrubada. Eu tô aqui já com a notificação apareceu na outra tela, no retorno aqui do computador. Mas fica à vontade, meu filho. Fica à vontade mesmo. Olha, a minha fala vai ser breve, até porque, apesar do assunto ser o meu assunto preferido, né, que é a conexão com Deus, Uhum. eu queria falar primeiro sobre os dois livros mais sagrados nesse assunto, que estão aqui na minha mão, que são a Bíblia Sagrada e a Constituição. No artigo 19 da Constituição, o legislador nos fala que o Estado, ele não só é um Estado laico, não é só bem Estado laico, não é assim tão simplesmente. Ele fala assim, é vedado ao Estado, Distrito Federal, municípios e a União, Estados, Distrito Federal e municípios de estabelecer cultos ou igrejas. É proibido. E na passagem que o pastor leu aí,
há pouco atrás, Cristo estava sendo confrontado pelos herodianos, e eles tentavam fazer uma pegadinha com Jesus Cristo, tentando fazer com que ele negasse a importância de se pagar imposto, tributo a César. Eles queriam que ele respondesse assim: não tem que pagar imposto a César, não, que... O Chico foi travado. César. Opa, tá ouvindo aí? É que tem um lugar aqui que não tem, a cobertura fica Tô ouvindo. Tá meu... Então, eles queriam que Cristo negasse a importância de se pagar o tributo a César. Ele pergunta para ele: quem que está nessa moeda que você está segurando? Aí ele falou assim: é César. Então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Tanto a Bíblia quanto a Constituição querem esses dois assuntos separados. Não é permitido, para Cristo, não é permitido um Estado religioso. E para a Constituição, também isso não é possível. Porém, para as pessoas que praticam essas religiões, é importantíssimo e necessário que se politize para se defender dos governos, de tudo aquilo que pode ser de ruim que o Estado pode te trazer. Bom, dito isso, apesar dessa separação da religião e do Estado, é incompatível a direita brasileira, é incompatível para um religioso. A estrutura de pensamento da direita brasileira não compatibiliza com um religioso, com a necessidade que tem um religioso de fazer o bem e de como ele trata o seu próximo, o seu igual. Então, não. O religioso não pode ser de direita por incompatibilidade de pensamento. Ele tem que ser de esquerda, obrigatoriamente. E eu vou descer que eu vou ter que pegar minhas filhas ali embaixo. Eu estou esperando. Tranquilo, Chico. Obrigado. Gente, eu fico besta mais uma vez, pastor. Como a live ela consegue, como a esquerda consegue dar tanto carinho. A live apareceu aqui para mim, não sei se aparece para vocês, apareceu para mim aqui que tinha sido denunciado por discurso de ódio. Aparece uma barra embaixo assim. E aí eu fico pensando, né? Denúncia anônima, discurso de ódio e tudo mais. Essa conta tá chegando a 3.000 seguidores, acho que na madrugada de hoje. Foi uma conta que a gente levantou em 3 meses. Quer dizer, eu ganhei 1.000 seguidores por mês. Mas aí eu vou só, enquanto o pastor vai colocando aqui muitas vezes, uma outra pergunta, pastor. Eu queria que o senhor comentasse enquanto estou subindo mais uma pessoa, tá? Que tá aqui na chamada. Silas Malafaia falando, tá? Em 2002, 2006, apoiei Lula. Em 2010, Serra. Os petistas fanáticos passam a dizer que eu era PSDB. Agora apoio Everaldo. 20. Calados. Isso o pastor Silas Malafaia fala em 26 de julho de 2014, às 3h46. Eu queria só colocar aqui, deixa eu tirar aqui o efeito. Eu queria que o pastor comentasse isso aqui rapidinho, ó. Tá aqui a fala. Silas Malafaia. Em 2020 apoiei Lula, em 2010 Serra, e agora ele fala, 3h46 da tarde, dia 26 de julho de 2014. Pastor, o que é que a gente tem a falar acerca hoje do Malafaia e desses bispos midiáticos que abraçaram Bolsonaro como se fosse praticamente o último redentor, o último salvador? Mas, assim, eu queria já aproveitar a pergunta, e também enalteceu a colocação do Chico e do padre Fontinelli, só tem a aplaudir que eles falaram. Em relação ao que você colocou, é preciso a gente ver que esses midiáticos, como eu disse há pouco, eles já estiveram do outro lado. Silas Malafaia fala aí que ele estava no lado A, no lado B, no lado C, de galho em galho. Só peço que o Monteiro... Só um minutinho, pastor. Peço que o Monteiro dê uma reduzida no som do ambiente dele que está interferindo. O som do ambiente dele aparece aqui próximo para a gente. Eu colocaria esse como sendo o cristão centrão. Ele está onde está dando mais, ele está procurando onde tem mais mídia, ele está procurando onde tem mais dinheiro.
Eu até faço uma crítica, permita entrar um pouquinho na questão da política mais propriamente. Essa é a crítica que eu faço ao PT no passado, que permitiu que pessoas com esse tipo de pensamento estivessem junto do governo, que trouxeram mais dano para o governo e também para a instituição religiosa do que benefícios. Mas, assim, esses daí, eles estão... Observa bem o que ele coloca. Ele diz que ele apoia. Não é isso que o Silas fala aí? Ele apoia. Fala, eu apoiei, Ele fala, eu apoiei, tem A, razão. B e C. O que a gente sabe isso aí, para quem conhece um pouco da história do coronelismo passado, o voto de Cabresto, é isso que acontece, é isso que está embutido nessa frase. Porque quando ele diz eu apoio, ele está dizendo para os seus seguidores, votem em quem eu voto. Eu estou apoiando tal, é para vocês votar em tal. E através disso, políticos se aproximam dele com a propriedade de angariar um grande número de votos por serem eles midiáticos, pastores midiáticos. Eles não defendem a causa do cristianismo, defendem a causa própria. Eu diria que o cristão, líder, sacerdote, ou até de outra religião que seja, ele sendo líder, sacerdote, ele não deve se envolver no sentido da política, de ele defender A, B ou C e levantar a bandeira. Ele pode falar de uma ideologia política dele e ele não tentar influenciar os seus seguidores, que a gente sabe que não é o que acontece. A gente viu Silas Malafaia, por exemplo, proliferando fake news, lutando contra a vacina. Isso porque é uma ideologia bolsonarista. Salvo engano, ele é um indiciado da CPI, né? Isso. É um indiciado da CPI. E eu sou muito de acordo com o que Chico disse, que não é coerente ou não é compatível um cristão defender a direita brasileira. Eu vou ser um pouco mais restritivo nisso aí. Eu não sei se é a direita, mas o bolsonarismo ele não pode defender. Um cristão jamais, ele com visão cristã, seguindo a Bíblia Sagrada e o cristianismo deixado por Cristo, é incompatível ele defender o bolsonarismo. O bolsonarismo do ódio, o bolsonarismo que procura interesse próprio de pastores midiáticos, o bolsonarismo que ataca a minoria, o bolsonarismo que não respeita as minorias, o bolsonarismo que passa por cima de interesses das minorias. Então, assim, a gente vê que são cristãos que de joelho se dizem falar com Deus, mas que de pé destilam ódio. Jamais isso tem a ver com o cristianismo. O cristianismo, ele é muito mais próximo de uma esquerda, como eu disse, porque Cristo, ele andou com os publicanos. E olha que coisa interessante, os publicanos eram aqueles que a sociedade de então havia uma repugnância a eles. Porque Cristo via a transformação dos republicanos. Cristo, por andar por diversas classes, Jesus foi colocado como comilão e beberrão. E é interessante, e eu vou aproveitar, eu não vou citar aqui o site, até depois eu vou pesquisar aqui e vou te dar onde eu encontrei. Mas tem vários. A subida de 10 pontos de Lula no grupo evangélico, no segmento evangélico. Isso causa esse ódio que há pouco a gente viu derrubando a sua live. Porque há um incômodo quando cristãos levantam a bandeira e dizem assim, eu sou de esquerda, porque eu defendo, sim, o cristianismo genuíno de Cristo. Independente, qualquer pessoa de qualquer religião pode estar na esquerda, mas eu, como cristão, eu tenho que estar na esquerda dele. Deixa eu passar para o Monteiro. Obrigado mais uma vez, pastor. O pastor fica aqui hoje aqui comigo. Assim, se o padre também quiser subir, passo para o Monteiro e depois passo para o Alton. Gente, sigam mais uma vez, por favor. Vai lá no privado do pastor, pede para ele produzir conteúdo falando sobre isso, sobre a questão de religiosidade política. Monteiro, meu querido, mais uma vez, muito obrigado por estar participando aqui conosco. E a palavra é sua, fica à vontade. Perfeitamente. Tá vazando muito áudio aí? Tava vazando áudio, mas agora tá tranquilo, cara, faz parte. Que bom que a família tá grande e unida. A princípio é um prazer, viu, estar participando, e ainda temos um tema polêmico, né? Mas extremamente importante, né? Esquerda, né? Em relação à religião, né? Cristão pode ser de esquerda?
Com certeza, com certeza. Eu sou um militante de esquerda que também eu defendo uma tese que aqueles que têm essa opção em relação à religião são cristãos, eles têm total liberdade da sua fé andar paralelo à política. Por que eu tenho tanta segurança em dizer isso? Porque as práticas, né, de Jesus, que é a referência do cristianismo, que é aquele que ditou as regras para o cristianismo, né, que é aquele que expôs como é que deveria ser, o exemplo que nós temos dele são atos que hoje a esquerda leva, né, os atos que a esquerda ela tenta colocar no seu dia a dia. Por que eu digo isso? É porque tudo que Jesus fez... Só um minutinho, por favor. Estou ouvindo. Desculpe, tá? Eu vou dar um exemplo, né, para ser breve, eu vou dar um exemplo em relação a um ato de Jesus sobre a multiplicação dos pães e dos peixes e a distribuição para uma multidão de pessoas, isso de maneira espontânea e gratuita. Eu vou usar um termo até, né, em tom de brincadeira, mas Jesus ele não abriu uma peixaria nem uma padaria naquele momento, visando o capital, e vendeu os pães, os peixes para aquelas pessoas, porque o texto diz que eram mais de 5.000 pessoas. Ele poderia ter arrecadado um dinheirinho bom, né, naquele momento, mas o que ele fez? Ele se desprendeu de toda a materialidade e ele visou apenas a fome daquelas pessoas, a necessidade delas estarem tendo que se alimentar, e distribuiu gratuitamente. Eu não entro no mérito do milagre, mas sim no mérito que ele forneceu o alimento de forma gratuita. E isso é uma expressão da esquerda, né? A gente está olhando para as minorias, onde as minorias passam por necessidade, pessoas que têm, né, no seu dia a dia uma dificuldade de adquirir o alimento, e a esquerda ela sempre teve essa posição de buscar auxiliar essas pessoas. Assim, eu vou dar um exemplo como o presidente Lula, que o seu primeiro ato no governo era o Fome Zero, né? Pôr na vida dos brasileiros no mínimo 3 refeições, né? Então, aqui eu estou fazendo comparativos para a gente poder entender que se a gente for ver as práticas de Cristo, que é a referência para o cristianismo, com a esquerda, elas se casam perfeitamente, né? Em outra ocasião, né, a gente pode dar outros exemplos, mas, né, já agradeço aí a oportunidade de dar esse exemplo aí, Cara, eu que agradeço. Estou aprendendo muito. porque isso eu tenho maior segurança em dizer que eu sou de esquerda e sou cristão sem nenhum temor, porque tudo que Jesus fez para mim é referência para ser de esquerda. Isso aí. Obrigado, eu estou continuando com vocês aqui na Bairrolagem. Uma outra oportunidade, eu subo mais um pouquinho para poder estar dando mais algum exemplo. Obrigado. Tranquilo, obrigado. Gente, segue o Monteiro, por favor. O tema da live de hoje é se a gente pode ter um religioso de esquerda. E aí eu vou passar a palavra para o Otto e já devolvo para o pastor. E só comentando mais uma vez, aproveitando, gente, que está aqui com o Otto, lembrando o seguinte, próximo assunto vai ser, ainda nessa discussão, como foi recebida, infelizmente, a morte da mãe do presidente Jair Bolsonaro pelos próprios meios. A esquerda se manifestou sendo solidária e, por incrível que pareça, a briga aconteceu dentro da própria direita. Pessoas se recusaram a receber, por exemplo, votos de pêsames de autoridades petistas, de militantes de esquerda, dizendo que a gente estava simplesmente zombando da morte da mãe do presidente. O estado de alienação ficou tão grande hoje que as pessoas não têm mais o que debater, elas só têm como bater. Então, eu queria passar para o Otto colocando isso, se a gente pode sim ser religioso, ser de esquerda, e já coloco dentro dessa pauta a questão, infelizmente, aí da morte da mãe do presidente Jair Bolsonaro e a repercussão que isso teve nos dois sentidos, tanto positivo em relação a gente mostrar quem é do mal mesmo, e negativo em relação a gente conseguir ver que a maldade ela não tem a questão hoje de ideologia política, a maldade está nas pessoas. Por favor, Otto, daqui a pouco eu passo para o pastor novamente. Eu quero que esse texto que eu vou ler, o padre e o pastor depois, eles tentam, dentro da política, entender a religião no ministério da Damares, tá? A Damares reclama, isso está na Veja, até foi da revista Veja. Damares, ela reclama da verba
E em uma das últimas ocasiões que esteve ao lado do presidente Jair Bolsonaro, em 5 de outubro passado, a ministra Damares, que agora o ministério dela é da mulher, da família e dos direitos humanos. Tudo está relacionado à igreja. A igreja olha com muito carinho esses temas. Mulher, violência da mulher, a igreja combate, família, ela sempre luta em prol da família, e direitos humanos, que também a igreja está sempre diretamente ligada a isso. Diz assim, ela fez uma reclamação, tá? Diante de um auditório com centenas de pastores da Igreja Batista Central de Brasília, disse que a sua equipe trabalha muito, mas não tem verba. A pasta dela é a menor pasta de verba do governo Bolsonaro, é a que menos ganha verba para ela trabalhar. Ela está reclamando disso. A cifra, ela diz que o orçamento não é suficiente. A cifra anual destinada à pasta dela, de 606 milhões de reais, está entre as menores da esplanada. Mas números do próprio governo indicam que o principal entrave da pasta não é o dinheiro. O Ministério Público é o único que utilizou, diz que é o único que utilizou menos da metade da verba disponível em 2021, até novembro. Só 43% do total. Então ela reclama que a verba é curta, mas também não usa a verba que tem. Para que ela quer mais se ela não usa nem metade daquilo que é dela? À primeira vista, ter uma autoridade economizando em momento de crise poderia até ser um motivo de aplauso. Só que quando há uma diferença muito grande entre o planejado e o executado, como no caso da Damares, fica evidente um problema de grave gestão, de gente que não quer trabalhar. Um dia antes do desabafo contraditório de Damares, o Ministério Público já havia feito esse mesmo diagnóstico, abrindo um inquérito para saber por que ela gasta tão pouco o que ela fez no ano passado com a verba, que não chegou nem a 50%. Então, isso significa que eu disse aqui, a baixa produtividade afetou até algo raro ao bolsonarismo, menos no discurso. Para enfatizar em uma de suas prioridades, o presidente mandou acrescentar a palavra família no nome oficial do antigo Ministério de Direitos Humanos. O negócio só ficou na retórica. Então, o que eu falo um pouquinho, só para me passar logo a palavra embora. Pastor, que está aí ao vivo e para o padre. Então, você veja bem, o governo do Bolsonaro, ele só fala que é religioso, que é cristão, mas quando ele tem uma pasta onde ele pode utilizar para poder entrar profundamente no ser humano, resolver problemas de família, resolver problemas com as pessoas, direitos humanos que afetam muitas famílias nesse país, o que acontece? Ela não pede, ela não gasta nem o dinheiro para fazer um trabalho social que ela podia fazer. Porque da violência da mulher, trabalhar mais pesado nisso, cuidar das delegacias, ir lá atrás das delegacias das mulheres, da violência, para pegar inquéritos policiais, trabalhar em cima desses inquéritos policiais para ver onde está situado naquela determinada região o maior índice de violência contra a mulher. Isso é da pasta dela. Então ela não quer trabalhar também. Ela pega a verba e fica lá dentro do cofre. Não gasta nem metade. Então significa que ela tem um ministério tão importante na mão que vai de encontro ao que a igreja combate, que são as más ações contra os direitos humanos, as más ações que estão sendo feitas contra a violência da mulher e contra a família. Essa família que é pregada a tão céu aberto, mas que não tem defesa nenhuma do ministério que deveria estar defendendo. Entendeu? Essa é a minha posição. Eu queria depois ouvir o pastor, queria também ouvir o padre sobre esse tema aqui, nessa síntese desse ministério da Damares. Pastor, fica à vontade. O ministério da Damares, ele defende mais o interesse do Bolsonaro do que o mesmo, como que eu vou falar, planejamento feito pela Damares, no sentido de defender a carteira a qual ela é atribuída. Então, quando ela defende os interesses propriamente do Bolsonaro, ela foge da função... Da obrigação, né? Da obrigação. Da obrigação dela, a palavra é essa mesmo. Ela foge da obrigação dela. Lembrando, fazendo um paralelo com o que disse o ex-ministro, por exemplo, da Saúde, que ele disse o quê? Um manda,
outro obedece. Eu acho que eu nunca vou esquecer essa frase. Não vamos esquecer jamais. Mostrando claramente que os que estão ali na cadeira só fazem o que ele manda. E são seguros por uma rédea a ponto de não poder dar um passo além daquilo. Eu não estou com isso de forma alguma defendendo ela. Pelo contrário, se eu estivesse na cadeira que ela está, eu abriria a mão. Padre, fica à vontade. O padre acabou de subir agora, fica à vontade para comentar o tema antes da gente ir para o último tema de hoje, que é, infelizmente, aí a postura de desprezo de alguns e de ironia de outros em relação à morte da mãe do presidente Jair Bolsonaro. Padre, fica à vontade. Obrigado. Bom, eu vi que era possível, né? Eu subi de novo. Bom, eu já vou comentar essa questão do ministério da pastora Damares, né? Mas antes eu só queria dizer uma coisa. Quase que diariamente, para não dizer diariamente mesmo, presencialmente ou à distância pelas redes sociais, eu convivo com lideranças sociais religiosas e não religiosas. E convivo, atendo, converso diretamente com pessoas que, religiosas ou não, estão dentro dos grupos sociais dos mais excluídos, empobrecidos, que sofrem mais discriminação e mais violência social. E é preciso nós entendermos que o Brasil, nesses últimos anos, empobreceu profundamente. Em menos de 3 anos, nós voltamos a estar no mapa da fome. As pessoas que vinham crescendo, desenvolvendo socioeconomicamente, através de programas sociais, retrocederam novamente na sua condição, né? Nós temos, de novo, muitas pessoas abaixo da linha da pobreza. Já tínhamos antes, o problema não estava resolvido, mas estava muito adiantado, né? Então nós tivemos um retrocesso muito grande. E é urgente que nós olhemos para essas pessoas com olhos de política pública, né? Nós precisamos urgentemente fortalecer o Estado democrático de direito no Brasil, os direitos humanos, né? As políticas públicas, reconstruir os programas sociais que foram destruídos completamente. Nós precisamos trabalhar profundamente para a reconstrução de tudo que o Brasil perdeu de 5 anos para cá, principalmente de 3 anos para cá, né? Essa é a nossa luta. E eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer líder religioso de qualquer tradição, que qualquer Deus ou divindade que se creia, e que Cristo, no caso, no cristianismo, né, Jesus, estão ao lado da nossa luta, protegendo essas pessoas que sofrem nesse momento. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Em relação Posso ao finalizar ministério... depois o texto? Posso depois finalizar o texto? Claro. Você quer terminar? Pode terminar, depois eu continuo. Finalizar o que o padre claro, faz complemento. Desculpe, eu não prestei atenção. Não, tranquilo, eu queria que o senhor falasse mesmo para me finalizar depois. Aí, depois que eu falei da retórica, daí vem assim, com Damares, a pasta reservou uma parte do orçamento para 3 programas ligados ao tema. A maior parte, no entanto, continua nos cofres. Cerca de 6 milhões e 400 mil reais foram apenas utilizados 1 milhão e 200, que foi empenhado em seu trabalho. A Secretaria Nacional da Família, criada na gestão atual, é o departamento do Ministério com o menor número de convênios e o menor número de parcerias assinadas. Então a gente entende, padre, pastor, ela não trabalha também. Só senta na cadeirinha. Sim, não há dúvida. Não há dúvida. Bom, só rapidamente sobre o ministério da pastora Damares, eu vou ser sincero com vocês. Em poucas palavras, eu sou um homem de 51 anos, eu vivi a minha infância, a minha adolescência inteira e o comecinho da minha juventude, ainda dentro do período da ditadura aqui no Brasil, muito embora já fosse uma fase, a maior parte dela mais branda, mas ainda assim ditadura, e não há o que justifique isso. Mas eu não pensei que eu fosse estar vivo
para ver de novo alguma coisa tão absolutamente injusta e fora de qualquer sensatez de novo no Brasil, como é o governo Bolsonaro, como são seus ministros, um ministro neonazista que defendeu publicamente aí ideais neonazistas, um outro diretor de uma outra segundo escalão também fez citações ao nazismo. Renato Alvim. Isso, exatamente, eu não lembrava o nome dele. E a Damares, que é absolutamente a antítese de tudo que pode se imaginar como direitos humanos. E ela é a secretária nacional hoje dos direitos humanos e da mulher. Né? Todos os não valores que uma pessoa ética, séria, humanitária não poderia ter, ela tem e ela expressa dentro do exercício da sua secretaria. Né? Então, isso é uma vergonha para o Brasil, isso é um espanto para o mundo inteiro. E isso tem que acabar. Né? Nós não podemos mais conviver com isso. Né? Isso é absolutamente insólito. Me faltam até palavras para falar sobre isso. Né? Agora, só encerrando, né, essa minha fala, eu sou profundamente solidário também com a perda da mãe do presidente Bolsonaro, e também gostaria de lembrar que ontem nós perdemos uma grande lutadora, uma grande artista, uma pessoa que foi uma grande aliada nas lutas sociais, que foi a Elza Soares. Né? Ela faleceu ontem, aos 91 anos de idade, foi uma grande aliada de minorias, uma grande aliada das lutas sociais, com o povo preto, com a comunidade LGBT e muitas outras questões. Ela tem uma história de vida incrível que precisa ser contada. Foi uma mulher de muita coragem, de muita força, viveu um amor muito bonito, muito forte e muito condenado na época, com Garrincha, né, que foi um atleta muito injustiçado também. E nós precisamos também nos lembrar e não e nos espelhar também na vida e na arte dessa mulher, né? E Elza Soares presente. Obrigado mais uma vez, padre. E queria aproveitar mais uma vez para pedir, sigam o padre, por favor, nas redes sociais, aqui no TikTok, nas outras plataformas em que ele tem a conta. Vai lá na bio, procura saber, vejam os vídeos. E vamos pedir que eles passem a produzir conteúdo, porque essa é a melhor forma da gente conseguir. Ô, Bruno, não estamos te ouvindo. Aqui, o padre desse... Não está me ouvindo? Deixa eu só voltar aqui. Agora voltou agora. Pronto. Deixa eu só voltar aqui. Rapidinho. Se a gente for lembrar direitinho o que está acontecendo, eu acho que eu estou só com o Monteiro, mas lembrando que eu já estou encerrando agora daqui a uns 10, 15 minutos. Mais uma vez, obrigado, padre. Eu queria que tanto o pastor agora, depois o Otto, pudessem repercutir a notícia que, no caso, é a morte, né, da mãe do presidente, aos 94 anos, a dona Olinda Bonturi e Bolsonaro. E por incrível que pareça, o presidente cancelou a viagem à Guiana, claro, e vai voltar ao Brasil para o enterro. Ele estava em missão na Guiana. E depois ele iria para a Hungria. E aí eu falo no outro momento essa questão da Hungria, porque o Brasil não tem nenhuma relação comercial com a Hungria que vale a pena. Mas o que eu queria comentar é por que a gente hoje consegue... Eu acho que foi uma falha da esquerda também. A gente foi muito negativo em reproduzir algumas falas que o presidente colocou, como não sou coveiro, estava lá no Twitter do presidente hoje nos comentários, né? Ela morreu, não sou coveiro. Totalmente eu repudio, eu acho que não é bem assim. Acho que a gente tem que pensar que nesse momento, que mesmo ele é um inimigo do Brasil, mas a gente pode mostrar superioridade agora, pelo menos estendendo a mão. Eu sei que se ele tivesse oportunidade, ele mataria todos nós aqui, a todos nós do campo de esquerda, porque está na índole dele fazer isso. Mas a gente tem que lembrar, eu não sou cristão, mas eu também perdi uma pessoa muito importante há pouco tempo. Eu acho que não é bem por aí que a gente consegue construir as coisas. Eu acho que ainda cabe espaço para um diálogo, mesmo numa condição como essa. Então eu queria que vocês pudessem comentar, primeiro o pastor, depois o Alton, pudessem fazer esse comentário. Ô, Bruno, se você me permitir, só um ligeiro tempo eu dar uma resposta a uma pessoa que estava na barra de enrolagem. Fique à vontade.
Eu acho que alguém bloqueou, mas eu não sei se não entenderam. A pessoa dizia, acho que era Elza o nome dela, dizia que era de esquerda e cristã, mas que não era religiosa. Interessante, e não era religiosa. É preciso a gente entender que a questão de ser religioso não significa estar ligado a uma religião, é a prática da religiosidade. E como prática de religiosidade, todo ser humano tem ela. Até quem não segue nenhuma religião. Até não existe nenhuma civilização no mundo, nem existe, nem existiu, que não tenha praticado religiosidade. Existe civilização que não tem religião, que são práticas da religião das suas instituições formais, tem um ritual, tem um livro. Então, assim, a religiosidade, ela não precisa ter um livro, ter um ritual. Então, religioso, desse ponto de vista, todos nós somos. E o cristão, ele não precisa estar ligado a uma instituição para ele ser cristão. Como eu disse, cristão foi o que Cristo trouxe, é essa mudança de vida. É a gente analisar, é a mudança de vida, a análise, olhar para o ser humano e olhar para Deus. Tanto que Jesus diz o quê? Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele faz essa ligação para que o ser humano analise através do amor. Então, todos nós, até você, Hugo, me permita, você é religioso, não é? Eu vou citar um exemplo aqui, tá, Hugo? Eu vi o ogro religioso no dia que o ogro estava sentindo a dor do povo da Bahia, lá sofrendo, e o ogro aqui estava comentando na live justamente sobre essa dor do povo da Bahia. E foi e é mais religioso do que muitos que seguem e estão ligados a uma instituição de religião. Então, ser religioso tem a ver com isso. Tem a ver com essa tendência religiosa que todo ser humano tem, independente de uma religião, de crer em um Deus ou em vários deuses, ou sucessivamente. Bom, mas não era uma crítica à pessoa, não, é apenas esclarecendo, tá? Para que a pessoa, se estiver aí, não venha entender diferente. Com relação ao que acontece na família, que aconteceu da perda do presidente, da sua família, da sua genitora, eu me sinto solidário, porque uma perda dentro da família, dentro de alguém próximo, é muito doloroso. E a mãe, a genitora, ela é muito ligada a nós. Não tem como. O problema que a gente vê hoje na sociedade brasileira é que a insensibilidade do presidente, ela transpassou e adentrou a sociedade brasileira. E ele transmitiu essa insensibilidade para a sociedade como um todo. Então, todos nós não somos frutos do meio, isso é uma interpretação minha. Nós não somos frutos do meio, mas nós refletimos o meio em que nós vivemos. Nós recebemos influência dele. Nós não somos fruto deles, mas nós recebemos influência. E essa influência negativa, a sociedade brasileira recebeu do Bolsonaro. Então, talvez, eu afirmo, que essa insensibilidade que é passada por alguns, no sentido de dizer eu não sou coveiro, ou outras frases que ele disse, é apenas uma resposta à insensibilidade que o presidente levou para a sociedade, que eu não compactuo. Na verdade, eu sinto sim, eu me solidarizo com a perca dele, com a perca de sua genitora. Otton, fica à vontade. Já estamos chegando na parte final da live, já depois disso a gente abre as considerações finais e já lanço um outro desafio. Eu lanço um desafio tanto para o Otton, tanto para o pastor, para que a gente possa voltar mais ou menos em uma semana ou até mesmo uma semana e meia, para a gente poder fazer uma avaliação cada uma em suas áreas. Em que foi que o governo Bolsonaro errou? O pastor podendo falar das políticas públicas e a questão social, e o Otton podendo falar na questão econômica. Eu adoraria recebê-los, acho que daqui dentro de uma semana eu rodo a live para outros temas e recebo o pastor. Poderia ser numa quarta ou numa sexta, e o Otton também numa segunda ou numa quarta, dependendo disso. Não, Jefferson, porque a gente já está com a live, estava com 48 minutos, aí caiu, foi derrubada, e a gente está abrindo a segunda parte da live agora. Fica à vontade, Otton. Eu sou muito solidário porque nós que já perdemos nossas mães, que no meu caso já perdi, é muito difícil. Você só tem um pai e só tem uma mãe. Então, quando você perde um pedaço de você. Então, com certeza, o Bolsonaro perdeu um apoio, um alicerce da vida dele.
E nós somos solidários com ele nesse momento, porque eu, como cristão católico praticante, em hipótese nenhuma, a gente tem o direito de duvidar da dor de alguém quando perde uma mãe, né? Então, nós somos solidários, nós estamos do lado dele, com a dor dele, rezando para que ele tenha, sabe, força para poder superar essa dor da perda da mãe, que é o papel que nós temos que fazer. Porque o mal que as pessoas dele, tirando ele fora, os seguidores dele, é que os seguidores dele não têm coração. Eles acham que todo mundo são iguais a eles, que nós estamos zombando dele, que nós estamos fazendo meme dele, porque a mãe dele morreu. Jamais isso. A esquerda vai fazer isso. Jamais. Otto, se você me permite, hoje teve uma coisa que eu achei muito bonita e eu vou citar a pessoa que fez, tá? Eu estava me preparando para sair, para resolver algumas coisas, e eu vi que o Dunga abriu a live dele. Café com Guerreiro, acompanho todas as manhãs aqui no TikTok. O Dunga abriu a live dele. Disse que não faria ataques ao presidente, disse que não faria conteúdo político naquele dia e disse que estava encerrando a live em respeito à dor. Mas, assim, o que eu pude ver depois no Twitter e o que eu pude ver depois até do próprio Instagram e nas redes sociais foram as pessoas questionando, e eu acho que uma hora a conta vem, né? As pessoas perguntando, e a minha mãe que morreu de Covid, por que ninguém chorou? Então, assim, ficou uma coisa muito dura, eu fiquei com isso na cabeça o dia todinho. Um cara colocou no Instagram, a minha mãe morreu de Covid, eu não vi o presidente chorar, não vi o presidente fazer nada. Por que eu devo chorar pela mãe dele? Porque você é diferente dele. Você é É melhor isso, que ele. mas é isso, cara, que eu acho que a gente deve pensar. E foi muito legal você ter falado isso, porque assim, eu não sei se vale a pena hoje. Eu tô com 36 anos, eu não sei se vale a pena hoje eu comprar essa briga a ponto de eu ficar vibrando pela morte da mãe do cara. Não me interessa isso, eu não vou ganhar nada com isso. Não vai ganhar nada com isso, você não vai ganhar nada. Então, a resposta que eu tenho para essa pessoa foi o seguinte: torne-se melhor que ele, chore pela mãe dele. Tenha Pra sentimento, porque você tem que ser humano, tem que ser humano. Se ele não chorou pela morte de 622 mil famílias, mil pessoas, cara, não seja igual, chore pela mãe dele. Seja diferente. Mas aí, ó, eu queria só repercutir, passando mesmo pro pastor e pro padre, é a seguinte frase: Hélio Negão, Carlos Bolsonaro, Carla Zambelli, Major Vitor Hugo não aceitaram, eu volto a dizer, essas pessoas não aceitaram os pedidos formais de condolências de autoridades e militância da esquerda. Ô, Gro, vou terminar minha fala, porque eu gostaria, eu não quero nem usar termos mais pesados em respeito ao ao momento, presidente, né, da República, em respeito à pessoa do presidente da República pela mãe dele, respeitar o luto dele. Mas, pelo amor de Deus, dona Damara e outros aí do governo que são pertencentes ao quadrilátero do presidente, pelo amor de Deus, seja um pouco mais gente. As pessoas não são iguais a você. Se você é uma pessoa assim, dessa forma, que eu vi hoje, depois, amanhã, outra hora, nós vamos falar sobre isso, da luta, que eu li aqui, da luta incessante do governo contra a vacina das crianças. Depois vai ser para outro tema, outra hora que a gente vai discutir isso aí. Então, inclusive a Damares não, ela é uma militante, a Carla Zambelli, né? Ela é militante profunda que não se faça vacina nas crianças. Então, Carla, nós não somos iguais a você. Nós vamos chorar pelo presidente, coisa que nem o seu coração faz. Nós fazemos. A única coisa que eu peço aqui, até para poder pedir as considerações finais e o comentário acerca disso do pastor e do padre, é o seguinte: hoje, gente, a gente está numa guerra, claro que a gente está numa guerra, mas hoje a gente poderia selar um pouco de trégua. Hoje, pelo menos, que fosse uma noite mais tranquila para todo mundo. Faça como o Pelé fez, parou uma guerra por causa de fazer uma bola lá. Eu acho que a gente pode fazer isso. Eu acho que a gente pode fazer isso. Hoje a gente pode selar isso. Eu não queria depois, quando eu estivesse rolando aqui na live, que eu ainda vou jantar, mas eu não queria depois que eu fosse olhar aqui na live, eu ver gente agredindo bolsonarista ou bolsonarista agredindo petista, porque hoje é um dia triste para ele. Né? Eu acho que nem o dia que ele perder a eleição, que ele tiver que se desfazer daquilo, vai ser tão triste como o dia de hoje.
Então, por respeito ao cara, deixa seguir o barco. Amanhã a gente volta a atacá-lo, mas hoje a gente dá uma trégua pro cara. É mais fácil. Com certeza, mais fácil. Padre, fique à vontade para as considerações finais e comentários acerca disso. Logo depois eu peço que todos façam suas considerações. Eu queria agradecer demais, mesmo com a live sendo derrubada, nós chegamos aqui no somatório de tudo a 36.600 likes. Lembrando, a live para o dia 31, se a gente chegar aí a 100k e chegarmos a quantidade boa de donates, né, de presentes, a barba vai embora. Live do 100k marcada para o dia 31. Mas fica à vontade, padre. Logo depois o pastor e a gente encerra. Obrigado, Ogro. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de dizer que essa trégua proposta é mais do que necessária, mais do que importante e mais do que um depoimento público de ética, né, de humanidade. Nós estamos vivendo um tempo aqui no Brasil motivado por política, pela má política e por más influências religiosas, um tempo de muita perversidade. Nós precisamos barrar a perversidade, né? Nós precisamos barrar a crueldade. E não faremos isso nesse momento sendo perversos e sendo cruéis em troca. Eu solidarizo profundamente com a perda do presidente Bolsonaro, continuo sendo absolutamente contrário à política dele, ao governo dele, à pessoa dele, mas neste momento sou solidário ao filho que perdeu a mãe, né? Espero que nós possamos continuar essa caminhada de crescimento que é pessoal, e o pessoal gera o coletivo, né? Espero que nós possamos ter a coragem, a abertura de buscar essa paz, esses valores, essa humanidade em uma série de referências religiosas que não precisam ser só a sua que você professa, né? Não precisamos ter medo disso, de conhecer outras realidades, e também possamos entender com muita clareza que ética e humanidade também não são exclusividade de quem crê em alguma coisa, né? Existem muitas pessoas, muitos cidadãos ateus, agnósticos, ateus céticos, que é aquele ateu que não acredita em nada sobrenatural, em nada metafísico, que são grandes pessoas, grandes cidadãos, grandes profissionais, e dão uma grande demonstração e contribuição para a sociedade, né? Nós precisamos desmistificar isso também, que a religião me faz uma pessoa melhor ou mais ética. Não necessariamente. Isso não é verdade, né? E quero agradecer muito essa oportunidade, dizer que estou sempre à disposição de vocês para o que for. E sim, sou esquerdista, sim, sou marxista, sim, sou Lula 13 este ano, em 2022. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. A todos nós, pastor. Otto, por favor, considerações finais e, por último, pastor, Nossa, fiquem à vontade. Eu fiquei emocionado com a sua fala, padre. Realmente fiquei emocionado. Eu sou praticante da religião católica há 40 anos, então conheço profundamente a igreja que eu pratico, a Jesus que eu pratico, creio em ser solidário a todos os ensinamentos dele. Então, eu fico feliz porque nós temos diversos seguidores de Cristo. E todos eles só têm um fundamento, o bem-estar de cada um. A solidariedade com quem mais precisa. Isso é muito bom, isso é muito importante, isso é um grande crescimento que nós temos dentro da nossa esquerda. Sou Lula, também sou esquerda, sou 13 e vamos ter Lula no primeiro turno vencedor. Muito obrigado, boa noite mais uma vez, Ogro, pela força, pelo espaço que eu tenho na sua live. A sua live, para mim, ela é muito especial. Você é muito especial. Obrigado mesmo, cara. Você, vou falar aqui, gosto muito de você, cara. Você nos ensina muita coisa. Muito obrigado. Pastor Edson, obrigado aí pelas... O Pastor Edson é um cara que foi amor à primeira vez. Quando eu vi o Pastor Edson, nossa, esse cara vai morar no meu coração. E não me arrependo de ter aberto o coração para ele.
não arrependa. Uma pessoa íntegra, uma pessoa maravilhosa. Bom ouvir você, pastor. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, a gentileza, Ogro, essa grande responsabilidade que você nos dá de compartilhar contigo essa live. Agradecer ao padre Putinelli pelas belíssimas palavras. Chegar a dizer que eu sou o pastor dele, ó. Quem sou eu? É meu também. Né? Mesma coisa o Otto, assim, é uma honra imensa para mim. Eu me sinto muito honrado, sabe, agradecido e acolhido por vocês, por essa esquerda que ama, essa esquerda que, permita fazer essa comparação, essa esquerda que tem o amor que uma igreja tem, que abraça as diferenças, que entende, que compreende, que discute as ideias, que há diferenças entre nós, mas essas diferenças é que nos faz crescer, porque se todos nós fossem exatamente iguais, a gente iria se acomodar e não iria crescer. Eu vejo a inteligência do Ogro, me dá vontade de ler mais, Ogro. Quanto mais eu leio, mais eu quero ler para chegar para chegar no seu nível. E assim, aproveitar, Ogro, mostrar esse livro aqui, entre outros que eu leio. Fique à vontade. Responsabilidade social e compromisso cristão. Responsabilidade social e compromisso cristão. Dietrich Bonhoeffer, eu estou lendo 3 livros deles. Assim, foi um teólogo da época da Segunda Guerra Mundial, um teólogo alemão que lutou contra o nazismo, lutou ferrenhamente contra o nazismo, pagou com a vida. Eu poderia colocar ele como cristão de esquerda. Eu sou Lula, 13, 2 de outubro está chegando e vai ser no primeiro turno. Um abraço, Deus abençoe a todos nós. Amém. Gente, obrigado a todo mundo. Mais uma vez, eu fico bobo assim com o carinho que eu venho recebendo aqui. Volto a dizer, eu vim do YouTube para o TikTok, mas continuo lá. Essa parte da live vai estar suspensa lá como 082 Podcast. Eu não vou falar hoje do caso Novak Djokovic, vou deixar para amanhã. Não vou falar da questão do Big Brother Brasil, nem vou falar mais uma vez da questão do falecimento da mãe do presidente Bolsonaro. Essa live vai subir hoje como 082 Podcast lá no YouTube. Beijo do Ogro e obrigado a todo mundo, gente. Até mais. Tchau, tchau.